Responsabilidade, hein? Você tem responsabilidade? Sabe por que você tem responsabilidade? Porque os seus pais tiveram responsabilidade quando tiveram você. É, isso mesmo. Os seus pais foram responsáveis quando você nasceu. E foi eles que ensinaram a você a ter responsabilidade. Isso mesmo. Nossa, não foi a professora que ensinou. Não foi. O seu pai demonstrou para você responsabilidade e amor ao cuidar de você. Ele cuidou de você com muita responsabilidade. Ele não deixou que faltasse nada para você. Ele te educou da maneira que ele sabia, da melhor maneira possível. Os pais, você pai, precisa compreender que você deve ensinar responsabilidade para os filhos. Aí você diz assim, meu filho, por que você não estudou, chegou lá, chorou na escola e não sei o quê? Mas nós não ensinamos ele a ter responsabilidade pelas pequenas coisas em casa. Você deu uma tarefa, você disse o não, daí você foi com permissividade e disse assim, tá, meu filho, depois você faz. Isso acontece comigo. Muitas vezes eu digo assim pra minha filha, isso, faz isso, tá. Aí eu vou lá e abro uma concessão no meio daquilo que eu falei. Tá, primeiro tu faz isso e depois tu faz o que eu pedi. Não, nós devemos ensinar responsabilidade. Fazer aquilo que você está pedindo primeiro. O seu filho precisa, não que ele vai seguir ordens todo o tempo, ele vai ser comandado, não. Ele vai ter responsabilidade por começar uma atividade e terminar. Ele precisa estar vendo em você essa responsabilidade, esse cuidado. Você disse para ele, você cumpriu. Vou até pegar outra cor de caneta, vou pegar a preta aqui. Você cumpriu o combinado. Eu falo muito sobre isso. Cumprir o combinado é muito importante. As crianças, elas assimilam muito quando nós cumprimos os nossos combinados. As crianças, elas estão desenvolvendo só observando, só olhando, ó. As crianças estão aqui, ó, só olhando a gente, que nem aqueles emojizinhos, né? Ali, ó, ligadões. Então, ó, eles estão aprendendo através do seu reflexo, pais, a cumprir os combinados e aprender responsabilidades. E aí chega na hora quando você vai ensinar as coisas para ele, quando ele vai aprender, desenvolver a alfabetização, desenvolver a leitura, ele vai ter responsabilidade. Ele vai entrar na vida escolar muito melhor, com mais responsabilidade. Você não pode deixar isso para as outras pessoas. Você tem que colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Ó, responsabilidade. Os pais antigamente eram mais rígidos, mais duros, as escolas, vou dizer para vocês que estudando, pesquisando, sabe que o nosso modelo escolar em fileiras, ele é um modelo de N4, ele produzia em fila. As primeiras escolas vieram de produções de altas pessoas que tiveram alta responsabilidade. Então, ó, quando as crianças percebem essa responsabilidade dentro do lar e desenvolvem isso a cada dia, elas vão chegar na escola daquele jeito que você diz assim, esse é meu filho, eu que ensinei. É isso aí, você vai ter aquele maior orgulho, aquele orgulho certo, aquele orgulho que alguns dizem santo, né? Orgulho bom. Você vai dizer pra ele assim, olha lá, meu filhão, porque você cumpriu os combinados. E na sala de aula, ou quando você estiver dando aula para ele em casa, porque agora um pouco de aula em casa, um pouco de aula na escola, ele vai conseguir cumprir os combinados, ele vai conseguir se desenvolver como um estudante eficaz. Você vai estar fazendo a primeira coisa, porque você, pai, mãe, mostrou para ele com responsabilidade. E outra coisa que eu quero conversar com vocês sobre pais é que independente dos pais estarem morando na mesma casa, serem casados
ou separados, eles precisam ter isso aqui, ó, união. Falar a mesma língua. Os pais precisam falar a mesma língua. Se a mãe disser para o filho que ele não pode comer chocolate, não pode chegar na casa do pai e se empanturrar de chocolate. Ou o pai disse para o filho: você não pode jogar bola dentro do apartamento, mas lá na casa da minha mãe eu jogo bola no apartamento. Não! São casas do mesmo tipo, em apartamentos não pode jogar, na casa da mãe, na casa do pai também não. Eles estão unidos, eles estão com a mesma fala, com a mesma responsabilidade de desenvolver essa criança, para que quando chegar lá na escola, a criança, o seu filho, o pequeno, veja na professora o seu reflexo de responsabilidade, de cumprir os combinados, de desenvolver as mesmas palavras, de falar o que é certo, de dizer um muito obrigado, porque ele viu em vocês, pais, independentes de morarem na mesma casa. Olha que linda ficou essa casa, né? Maravilhosa. Na mesma casa, vocês desculpem, mas é que eu falo muito assim com as crianças, dizem: olha esse desenho, ficou péssimo, né, prof? E vocês são meus alunos, estão aí para conversar comigo e não ficou muito bom, né? Mas tudo bem. Mas independente dos pais morarem na mesma casa ou não, eles precisam ter a mesma fala. A mãe e o pai devem estar unidos para desenvolver as crianças com responsabilidade, com amor e cumprindo os combinados. Desenvolva no seu filho a cada dia isso, responsabilidade, porque ele viu em você e ele vai estar desenvolvendo na escola.